Olá, vamos falar de vitória, vamos falar de conquista, vamos falar do leão da tribo de Judá, Jesus Cristo de Nazaré, o Todo-Poderoso e aquele que quando se move, céus e terra tremem e os céus se vêm à terra para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então, neste momento e nessa possibilidade de estarmos buscando o novo do Senhor, eu quero te encorajar a ir na sua palavra, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 6, que tem uma promessa de Deus para nós, que diz assim: e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus prometeu para mim e para você, Deus prometeu para a nossa nação, Deus prometeu para a nossa casa, que Ele estaria realmente nos abençoando, trazendo uma bênção sem igual sobre a nossa casa. Por quê? Porque Ele nos ama e Ele nos garante que se nós guardássemos os seus mandamentos e estivéssemos perto dEle, novas coisas aconteceriam. Essa é uma promessa do Senhor. Deus diz na sua palavra, no livro de Tiago, capítulo 1, no versículo 22, que temos que ser praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes. Então agora Deus nos chama a atenção para o novo de Deus. Nos chama a atenção novamente para um posicionamento como homens e mulheres de Deus, como ministros do Senhor, segundo a sua palavra, aqueles que guardam a sua palavra, guardam os seus mandamentos, para que a misericórdia e o cuidado do Senhor seja sobre nós. Diz assim no livro de Josué, no capítulo 8, e é uma promessa, porque Deus estabeleceu sobre a casa de Josué a bênção do Senhor, e também Deus estabeleceu sobre a nação de Israel a bênção do Senhor. Por quê? Porque Josué não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Josué não abandonou os ensinamentos do Senhor. Josué prevaleceu naquilo que tudo ele colocou a mão em Deus. Josué guardou todos os ensinamentos que Moisés tinha ensinado a ele. Josué andou nos passos do seu pai espiritual Moisés e estabeleceu a lei do Senhor sobre a nação de Israel. Isso garantiu realmente que Deus fosse forte, que Deus fosse poderoso e que nada iria contra a nação de Israel. Diz aqui no livro de Josué, capítulo 8, versículo 34 e 35, diz assim: palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel. Aqui mostra claramente que Moisés tinha ordenado que Josué estabelecesse um legado. E Josué aqui continuou a fazer tudo conforme o seu pai espiritual Moisés tinha ordenado. E também, diante da ordenança do Deus Todo-Poderoso, ele não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. E a palavra de Deus diz que ele meditou nessa lei dia e noite. Lá no capítulo 24 de Josué, eu quero que você vá comigo. Josué, capítulo 24. A partir do versículo 23 e 24, diz assim: agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Josué falando à congregação, falando à nação de Israel. E inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com todo o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. É interessante nós observarmos que quando a nossa nação está baseada nos princípios de Deus, quando os ministros de Deus não abandonam realmente aquilo que Deus ordenou, quando os ministros de Deus se posicionam como profetas nessa nação, como realmente ministros do altar, estabelecendo realmente uma sucessão de legado, estabelecendo realmente o senhorio de Jesus sobre essa nação, nós podemos observar que a vitória, a conquista e o novo de Deus se estabelece nessa terra. É sobre essa palavra que eu quero perguntar a você: que voz você tem ouvido? Quais são as vozes que você tem ouvido?
Quais são as direções que você tem passado adiante? Quais são as diretrizes como homem e mulher de Deus, como profeta dessa nação, que você tem estabelecido em Deus nas pessoas, nas situações, nas circunstâncias? O que você realmente, como ministro de Deus, tem orado e intercedido por essa nação? Queridos, essa passagem nos mostra que para ter bênção, nós precisamos estar realmente sintonizados nas coisas de Deus. Em Deuteronômio capítulo 11, versículo 26, diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção ou a maldição. Versículo 27, a bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje eu vos mando. Mas versículo 28 diz: porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje eu vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceste. Deus está chamando a nossa atenção, homem e mulher de Deus, para obedecer os mandamentos do Senhor, para termos a garantia de vitória na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério e na nossa nação. Eu quero orar e profetizar um novo tempo sobre a nação brasileira. E eu quero também profetizar sobre a sua casa um novo de Deus. Levanta suas mãos agora. Pai querido, em nome de Jesus, estabelecemos, Senhor, sobre a tua palavra, sobre o teu senhorio, Jesus Cristo de Nazaré, leão da tribo de Judá, a tua ação poderosa sobre a nossa nação. Nação brasileira, declaramos agora, entre em nome de Jesus no prumo de Deus. Ande nos mandamentos do Senhor. Senhor, levanta os homens de Deus, levanta as mulheres de Deus para estabelecer uma nova plataforma profética, e que o novo de Deus se estabeleça, Senhor, na palavra, nos princípios e na vontade do Senhor. Em nome de Jesus, tudo aquilo que roubou, tudo aquilo que aniquilou e tudo aquilo que defraudou e manchou os mandamentos do Senhor nessa nação, nós cancelamos agora. E nós chamamos agora, em nome de Jesus, os céus na terra para estabelecer, Senhor, o divino, o profético, o novo do Senhor, estabelecer uma nova plataforma profética para alcançar vitórias e conquistas sem medidas, como o povo de Israel decidiu servir ao Senhor e obedecer aos mandamentos do Senhor. Eu profetizo que a nação brasileira se dobrará diante de Jesus Cristo de Nazaré. Eu profetizo que a nação brasileira não ouvirá mais e não desejará mais ouvir outros deuses, a não ser a Jesus Cristo de Nazaré, o leão da tribo de Judá. E sobre esta palavra profética e sobre esta intercessão, eu declaro em nome de Jesus que haverá a limpeza espiritual sobre esta terra. Teremos ela por possessão e teremos o Brasil por herança. Nação que foi levantada para glorificar o nome do Senhor sobre todas as coisas, e nada passará além disso. Que em nome de Jesus, sobre a sua casa, você viva o novo de Deus, o profético de Deus, um novo tempo na sua igreja, um novo tempo de autoridade na sua igreja. Filhos abençoados que levarão seu legado e nunca deixarão as palavras que saíram da tua boca como homem e mulher de Deus. E sobre esta palavra, a Bíblia, que foi estabelecida como a palavra do Senhor, seja sobre o seu ministério, sobre a sua casa, sobre a sua vida espiritual e sobre a nação brasileira. Eu abençoo, intercedo, em nome de Jesus estabeleço esta palavra, em nome de Jesus, em ação. Céus na terra e o novo de Deus sobre a nossa casa. Amém.